Nossa Senhora apareceu a este comunista lá na Itália. Vamos ver como foi isso, como é que aconteceu. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. Eu lembro que toda terça-feira é dia especialmente dedicado ao Anjo da Guarda e é celebrado uma Santa Missa por sacerdotes, amigos do canal, e que eles garantem toda terça-feira uma Santa Missa. Então, para participar, basta entrar no link que está na descrição deste vídeo, não adianta colocar nos comentários, entrar no link e colocar as intenções. Bom, as aparições de Nossa Senhora em Roma, em Trefontane, é um lugar ali de Roma, na Itália, estão muito bem relatadas pelo Sr. Júlio Loredo em um artigo para a revista Catolicismo de agosto do ano passado. É nesse artigo que eu estou me baseando. Em 12 de abril de 1947, mais de 3 vezes no mês seguinte, Nossa Senhora apareceu a um condutor de bonde, a um motorneiro, portanto, chamado Bruno Cornacchiola, na área de Trefontane, em Roma, perto do lugar do martírio de São Paulo, apóstolo. Em 1949, Bruno foi recebido em audiência pelo Papa Pio XII, que em 1956 autorizou a construção de uma capela ali em Trefontane. Sobre as revelações particulares, que nós vamos ver agora como foi, São Tomás de Aquino ele explica que o dom da profecia no Novo Testamento é dado não para dar a conhecer novas doutrinas, mas para dirigir a vida humana, dirigir os povos. É um modo de Nosso Senhor comunicar-se de alguma forma para uma determinada circunstância histórica. E, de fato, essas aparições da Santíssima Virgem que nós vamos ver agora se inserem numa situação histórica específica. Qual era a situação da Itália em 1947? Era a seguinte: a Segunda Guerra Mundial tinha acabado de terminar e a Itália fez um plebiscito sobre a forma de governo. E, nesse momento, o Partido Comunista iniciou uma propaganda muito astuciosa, mostrando os comunistas como os verdadeiros libertadores da Itália contra o nazifascismo. E com essa lábia, a Itália corria sério risco de cair no totalitarismo comunista, que é tão ruim e tão anticristão como essas outras formas de totalitarismo. E com isso, a Itália podia passar para a área de influência da União Soviética. Então o Papa Pio XII estava muito preocupado com isso e disse o seguinte, eu cito: "Esta é uma luta decisiva e que, portanto, é a hora de empenhar todas as nossas forças." E, com a bênção do Papa Pio XII e a orientação de Luigi Gedda, que era então presidente da Ação Católica Italiana, foi possível organizar o mundo católico com uma intensa campanha que acabou por derrotar o Partido Comunista e seus aliados. E foi nesse momento decisivo que Nossa Senhora apareceu em Trefontane, no meio dessa história. Agora, Bruno Cornacchiola, que aliás morreu em 2001, há relativamente pouco tempo, ele era um socialista fervoroso. Ele tinha lutado na Guerra Civil Espanhola, nas brigadas internacionais apoiadas pela União Soviética. Ele era comunista, portanto, e ele mesmo depois disse que, movido pelo ódio contra a igreja, ele tinha pessoalmente matado muitos sacerdotes. E voltando à Itália, depois da Guerra Civil Espanhola, ele se tornou primeiro protestante batista, depois adventista e continuou um anticatólico fanático, apesar dos esforços de sua esposa, Yolanda, para tentar convertê-lo. E depois de muito insistir, ela conseguiu que ele fizesse orações ao Sagrado Coração de Jesus nas primeiras sextas-feiras do mês. Foi o máximo que ela conseguiu durante 9 meses. Mas ele continuava com uma profunda aversão ao clero católico, que aumentava dia a dia mais. E ele até encorajou seus filhos a cuspirem todos os padres que eles encontrassem na rua e entrar nas igrejas para perturbar a celebração da Santa Missa. Bom, no sábado 12 de abril de 1947, Bruno queria ir à praia de Ostia com os filhos. Era a pequena Isola, de 10 anos, Carlo, de 7 e Gianfranco, de 4 anos. Só que ele perdeu o trem e decidiu ir para um lugar mais próximo, em Trefontane. Enquanto as crianças brincavam, ele procurou um lugar tranquilo e estava preparando um discurso que ele faria no dia seguinte, lá nos sindicatos e tal. E o tema do discurso era
Maria nem sempre é virgem e imaculada. Ele estava escrevendo isso, imagine só, quando ele ouviu um dos filhos dizendo: pai, ele perdeu a bola. Então um dos filhos chutou a bola para longe e as 3 crianças foram procurar a bola. Ele foi então na direção dos filhos e encontrou os filhos em frente a uma caverna, ajoelhados e com as mãos postas. E eles repetiam: linda senhora, que linda senhora. E ao vê-los assim, Bruno exclamou com medo: Deus nos livre. E um véu caiu dos seus olhos e ele viu também a bela senhora descalça sobre uma pedra. Essa senhora, Nossa Senhora, tinha um olhar triste, os cabelos negros estavam cobertos por um longo manto esverdeado, diz o relato. A túnica branca estava amarrada nos quadris com uma faixa rosa. Ela falou com Bruno com voz suave: eu sou a Virgem da Revelação. Você me persegue, pare com isso. Volte ao rebanho santo, o milagre eterno de Deus, onde Cristo lançou a primeira pedra. Aquele alicerce na rocha eterna que é Pedro, Santa Igreja Católica, portanto. As 9 sextas-feiras do Sagrado Coração que você fez, impulsionado pelo amor de sua esposa, te salvaram. Veja que incrível. Aquela devoção que a esposa tinha insistido que ele fizesse foi o que atraiu de Deus a graça de sua conversão. Eu posso imaginar que ele tenha feito a devoção meio assim, só porque a esposa pediu, mas ainda assim aquilo conseguiu a graça de sua conversão. E essa conversa com Nossa Senhora durou cerca de 1 hora e com mensagens que ele deveria entregar pessoalmente ao Papa Pio XII. Na mão direita, Nossa Senhora segurava a Sagrada Escritura, a Bíblia, e com a esquerda apontava para uma túnica sacerdotal preta que estava no chão ali, perto de uma cruz destruída. No próximo vídeo nós vamos ver alguns detalhes dessa mensagem. Mas então a visão desapareceu lentamente e um perfume muito agradável ficou naquela caverna. Agora, para dar certeza de que a aparição era real, Nossa Senhora disse a Bruno o seguinte: você vai e procura um padre e pergunta exatamente da seguinte forma: padre, preciso falar com o senhor. E disse: o padre que respondesse exatamente com a frase Ave Maria, meu filho, era o padre que devia ajudá-lo e que devia depois assistir à aparição. Depois de muitas tentativas, então finalmente no dia 28 de abril, 14 dias depois, portanto, na sacristia da paróquia de Todos os Santos, em Roma, Bruno foi lá e puxou levemente a batina do padre e disse assim: padre, preciso falar com o senhor. O padre Albino Frosi respondeu: Ave Maria, meu filho. Ou seja, depois de muitas tentativas, ele achou o padre. O padre Frosi indicou um outro padre, padre Marius Foggia, que seria o responsável da formação religiosa de Bruno e de sua esposa. E de 6 a 30 de maio, Bruno Cornacchiola teve outras 3 aparições da Santíssima Virgem, sempre no mesmo lugar, onde hoje tem uma capela. E a última dessas aparições aconteceu na presença desse padre Sfoggia. Durante as aparições, Nossa Senhora falou sobre a importância da devoção a ela, falou sobre a sua Imaculada Conceição e da sua gloriosa Assunção no céu. E da mesma forma que em Fátima, ela insistiu que todos rezassem todos os dias o terço pela conversão dos pecadores e dos incrédulos. E é interessante o que Nossa Senhora disse sobre a sua Assunção. Ela diz assim: meu corpo não poderia apodrecer e não apodreceu, não entrou em putrefação. Meu filho e os anjos vieram me buscar no momento de meu trânsito. E isso é interessante. A gente tem que lembrar que o dogma da Assunção seria proclamado só 3 anos depois disso. E tem um jornal, o senhor Julio Loredo diz aqui no artigo, jornal L'Elefante, afirmou: Nossa Senhora de Trefontane será para o dogma da Assunção o que o Santuário de Lourdes foi para o dogma da Imaculada Conceição. De fato, em Lourdes, Nossa Senhora apareceu e disse: eu sou a Imaculada Conceição. E em Trefontane, Nossa Senhora falou de sua assunção ao céu, confirmando a verdade em que nós cremos como católicos, porque é uma consequência da revelação e foi proclamado como dogma que Nossa Senhora subiu ao céu de corpo e alma. Bom, a reação da imprensa foi interessante. As aparições tiveram uma enorme cobertura da imprensa.
por causa desse clima polêmico que eu disse há pouco tempo, que eu disse no início. Então, enquanto jornais católicos, conservadores e monarquistas comentavam os acontecimentos de Trefontana de modo positivo, destacando a conversão de um protestante e socialista, os jornais republicanos e de esquerda gritavam sobre o escândalo, vendo uma conspiração clerical, anticomunista e tudo mais. Um jornal socialista, por exemplo, Avante, diz assim: as autoridades do Vaticano mobilizam as virgens e os santos para fins eleitorais. E, por outras palavras, seria uma manobra para bloquear o caminho ao Partido Comunista. É como se Nossa Senhora estivesse aparecendo para influenciar nas eleições. Do outro lado, o jornal oficioso do Vaticano, o Observatório Romano, embora dizendo que a autoridade eclesiástica ainda não tinha se pronunciado, sublinhou a importância das aparições na situação histórica que a Itália vivia. Eu li aqui um trechinho. Um pouco por todo lado se ouve falar das aparições da Virgem, das suas intervenções prodigiosas, da sua nova familiaridade com as almas. Quando os tempos se tornam grandes e os perigos espreitam, dentro da igreja reacende-se o antigo carinho por Maria Santíssima, aquele carinho que em cada século conheceu uma glória nova e mais poderosa. Maria regressa visivelmente entre os seus filhos e os fiéis. E a gente vê então que foi uma intervenção de Nossa Senhora, não por uma questão político-partidária, mas porque havia uma ideologia anticristã, anticatólica, ateia, materialista, totalitária, que estava querendo tomar conta da Itália. Então Nossa Senhora converteu um socialista e a polêmica em torno das aparições criou uma situação e, eventualmente, o comunismo perdeu. Peçamos a Nossa Senhora que livre o nosso país do comunismo, que livre o nosso país do totalitarismo, que nos dê forças para passarmos com fidelidade esses castigos anunciados. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o que Nossa Senhora, também lá na Itália, em Trefontane, na mesma aparição, nas mesmas aparições, aliás, falou a respeito dos castigos que devem vir sobre a humanidade. Nos vemos, então, no próximo vídeo, se Deus quiser.